Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta para mais um café sobre geoeconomia. E estamos aqui dessa vez em Moscou, já chegou o nosso americano, olha, ó, chegou agora, o super americano, o famoso abatanário em Portugal, aqui é americano mesmo. Já estamos esperando aqui alegremente o fim do programa para poder comer o meu super ovos Benedict, que vem maravilhosamente dentro da minha dieta permitida, né? São 2 ovinhos no café da manhã, mas o problema é o molho, né? Mas seguimos. E a minha água com gás aqui, que é muito interessante, depois eu vou falar dela, mas que é uma região muito bonita de lagos e bem onde tem as fontes de água aqui perto de Moscou. Enfim, estamos aqui em Moscou, em frente a um café lindíssimo chamado Café Mania, que é um café que é um Starbucks, basicamente, com comida bem melhorado, bem mais simpático, que tem em N pontos de Moscou. Esse aqui é um prédio antigo, eu vou fazer o vídeo para vocês daqui a pouco, é um prédio antigo e que está em frente à sede da ex-KGB, atual FSB. Olha o perigo que a gente está correndo aí. E semana que vem, quer dizer, eu estava na semana passada em Londres, depois anterior Lisboa, e essa semana que vem, hoje em Moscou, e semana que vem vou estar em Dubai para um evento onde eu vou palestrar sobre geoeconomia. Tá? Depois eu conto para vocês sobre isso no próximo programa. Mas essa semana foi uma semana bastante complicada do ponto de vista geopolítico e financeiro, porque houve uma derrota grande, tá, dos globalistas em alguns campos. E isso fica evidente pelos movimentos que aconteceram nesses 15 dias aí entre um programa e outro. Basicamente, a gente pode dizer que houve uma derrota no campo financeiro, no campo de infraestrutura, uma reação, e principalmente uma reação no campo ideológico. Tá? E talvez ela seja a mais importante de todas para mostrar o desespero. E ela começa com uma matéria que saiu há poucos dias no Financial Times, do Fukuyama, dizendo, basicamente o título é esse, It's not too late to reverse America's political decay. Quer dizer, ele está desesperado, porque está entendendo que está havendo uma degeneração do sistema político americano, que significa, na verdade, uma reação do povo americano contra esse liberalismo wokeísta, contra a perda da sua soberania. E esse é um movimento que, veja bem, não está só nos Estados Unidos, isso está acontecendo na Europa também. Você vê, por exemplo, na Alemanha, uma reação do povo e que não mais acreditando no sistema político tradicional por causa das suas más escolhas, na Holanda, na Suíça, que ganhou o partido que foi anti-woke, a pressão que o Macron está tomando de novo da direita francesa, que eu gosto do nome dela, estou ficando velho já, mas assim, enfim, da Le Pen. Então, assim, há um movimento, inclusive no Brasil, que a direita brasileira mostrou uma força muito grande, há um movimento que é não só no Brasil, mas é um movimento que surge em vários países e que estão dominados pelos globalistas, que está se mostrando, de fato, um movimento político muito forte, contrária a esse momento que a gente está vivendo de uma agenda ambientalista, que significa, na verdade, por trás disso, uma agenda neomalthusiana, um controle dos sistemas energéticos, um controle do consumo e a perda de liberdade. A realidade é essa. Agora, veja que interessante. O Fukuyama, ele escreve desesperado, ele já escreve no artigo assim, olha, se o Trump vier, não é só que já perdeu-se a Ucrânia, ou seja, ele já assume que a Ucrânia foi tomada pela Rússia. Quer dizer, ele já parte desse princípio. Ele fala, olha, o próximo será a Estônia. E ele vai dizer, olha, provavelmente, apesar do Putin ter dado na entrevista que fez ao jornalista americano, dizendo que não iria invadir certos países, o Fukuyama olha e fala, mas ele não falou nada da Estônia. Ou seja, ele já prevê, já é dado para ele que a Ucrânia se perdeu e começa a apavorar, querer apavorar as pessoas, dizer, olha, a gente precisa alertar o que significa o Trump, o que significa uma direita, o que significa, na visão dele, esse rompimento com esse liberalismo que ele escreveu ser o fim da história, o liberalismo tomando conta do mundo todo, que é o que ele acredita. Mas tudo isso foi um desespero do sistema dos wokes americanos, querendo mostrar que há um poder de reação. Então, assim, de fato, Trudeau está passando dificuldade, Macron está passando dificuldade, a Alemanha está passando dificuldade,
em manter esse sistema e, de fato, há uma reação. E aí ele vai, como um líder intelectual desse processo, ele vai lá e tenta trazer a intelectualidade, a cultura de volta para alertar na cabeça dele o que está acontecendo com o mundo. Veja, mas isso acaba com a guerra que a gente está vivendo? De jeito nenhum, porque a guerra não é um problema nacional apenas, é um problema de globalistas que querem tomar os meios de ação contra nações soberanas, entende? Então, assim, óbvio que há movimentos que nós temos que entender, mas isso não acaba, esses caras continuam de posse principalmente dos órgãos multilaterais, da mídia e do sistema financeiro. Isso está profundamente ligado. E essas consequências são inúmeras para o Brasil, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo. E a gente tem que entender exatamente isso. Quando Fukuyama começa a alertar essa questão do movimento democrático, como se fosse uma democracia que estivesse em risco, que é o mesmo discurso que tem no Brasil, que é o mesmo discurso que tem em tudo que é lugar, ele é cínico de esquecer, de comentar que em 1970, né, os governos começaram a se tornar mais dependentes do fluxo internacional do capital. Veja só, essa foi uma escolha neoliberal. Eles começaram a simplesmente abrir mão da sua soberania e depender completamente do capital. E isso se deu, eu volto a dizer disso no primeiro programa, disso no segundo e direi no terceiro. Nós temos que, e isso em breve será aqui enfrentado pela gente, entender o que aconteceu em 1970. Nada mais importante do que entender os anos 70. E também a Grande Depressão. Os anos 70 foi aquele momento em que a gente deixou de produzir, de pensar na indústria, de pensar na produção, desenvolvimento local, para transformar e virar consumidores. Há uma mudança no sistema econômico. Basicamente, um sistema de desenvolvimentista ou desenvolvimentista, ele foi alterado para um modelo de consumo. E isso é muito claro, não tem nada a ver, claro que a Guerra Fria tem a sua impacto, falaremos disso, mas tem a ver principalmente com a seguinte ideia, guardem isso. Antigamente se preocupava com o nível de produção. Qual o nível de produção, por exemplo? Qual o nível de desemprego? Qual o nível de inflação? E a partir de 70 começou, até um pouco antes, mas 70, isso é muito claro, começou a se olhar o movimento global como taxa de crescimento. Velocidade da produção, velocidade do crescimento, mas não mais o nível. Isso sim foi o modelo econômico que fez com que os países começassem a abrir mão da sua soberania, a haver esse neoliberalismo implementado a partir da comissão trilateral feito, se não me falha a memória, falaremos dela muito em breve aqui, hoje, e lá na frente, provavelmente será o nosso próximo programa, quando a gente falar do paradigma do crescimento, como ideologia também. Mas a partir dessa comissão trilateral, os neoliberais começam a fazer uma constituição global. E o Fukuyama não conta que foi aí que os países se tornaram mais dependentes do globalismo e menos dos cidadãos. Então ele esquece de dizer que esse movimento começa em 90 e começa a ser violentamente forte a partir de 90, 20 anos de implementação, mas em 90 ele é consolidado. As democracias, a partir de 1990, se tornaram indiferentes às demandas do povo. O que eu quero dizer com isso? É que é exatamente o que você sente, meu cara, é exatamente o que as pessoas estão indo para a rua, no mundo todo. O povo não se sente mais representado pelas instituições que obedecem única e exclusivamente a uma agenda internacional. Entende? Isso foi representado com a ida do Barroso a Davos, como foi representado essa semana passada com a ida do Barroso à Bolsa de Nova York para defender investimento no Brasil. Eu até brinquei no meu Instagram, nasce um banqueiro. Quer dizer, o juiz do Supremo Tribunal Federal acredita que ele é a pessoa que tem que chamar investimentos para o Brasil. Porque ele está dizendo, venham, porque a legislação estará adequada a vocês, não ao Brasil, a vocês. Pode vir, fica tranquilo. Então, há um problema que o Fukuyama não conta, que essa rebelião a essa democracia é porque essa democracia ela deixou de ser representativa dos cidadãos e passou a ser uma plutocracia onde os ultra mega capitalistas de fato dominam os países. E é isso que está acontecendo. Então, o problema não é o Trump, meu caro. O problema é que nós temos uma democracia que não passa de uma ficção grosseira de um regime político que, na verdade, só serve para perpetuar o interesse de 2 ou 3. Isso nós temos visto. E aí, fazendo esse link, na mesma semana, o Trump fala uma frase anterior, na verdade, semana anterior, muito forte,
que tem uma conotação política interessante. Ele fala o seguinte: se o Biden ganhar a eleição, os Estados Unidos perdem a Terceira Guerra Mundial. Opa! Os Estados Unidos perdem, já estamos nela. Então o Trump já sai do modo de que há um risco de uma terceira guerra, porque o que ele já está vendo corretamente é que nós não estamos ainda numa guerra que se escalou ao aspecto militar de uma guerra total, mas sim, nós estamos numa terceira guerra mundial que está sendo feita em 3 frentes: terra, infraestrutura básica e impostos. E essa infraestrutura, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de portos, nós estamos falando de sistema financeiro. Tá? Então, sim, o Trump alerta dessa terceira guerra. E, de fato, essa semana os globalistas tiveram uma perda importante, um recuo nessa agenda climática, que foi quando os bancos estão anunciando que estão saindo, reduzindo o seu investimento em empresas ESG. E aí você fala, é claro, go woke, go broke. Calma, não é bem assim. Sim, a agenda identitária encontrou uma resistência enorme, tem encontrado uma resistência enorme na população, até, por exemplo, no Brasil, na camada dos isentões. A coisa saiu de controle de tal maneira que até mesmo aquela turma do que tem brasileira tá falando, porra, agora já descobriu o que tem, não tá legal. É isso mesmo. Até o liberal Faria Limer, que está lá no Country Club no Rio, ou o que está aqui no Harmonia em São Paulo, começa a dizer, pô, tem um exagero aí, essa coisa saiu de controle. Assim como a agenda climática também saiu de controle, porque você tem uma discussão que é muito simples. Todo mundo defende o planeta, todo mundo acha legal pra caramba preservar a Amazônia, todo mundo acha super legal tudo que se fala em princípio. Mas na hora em que isso é representado como uma política em que você tem aumento de custo, paga mais impostos, que você perde emprego, que você perde direito de comer a sua comida, que você começa a ter que ter o seu universo de escolhas reduzido, todo mundo se levanta contra. Isso aconteceu, inclusive, na Inglaterra recentemente, com a questão de impostos da emissão zero, que toda hora o primeiro-ministro britânico fala, essa política de emissão zero não está funcionando, não vai ser implementada, porque tem uma gritaria gigante, né? E é razoável. Agora, voltando aos bancos. Quando os bancos essa semana alertaram que estão saindo da questão SG, existe um problema. Qual é? É porque eles precisam, veja bem, e esse será o grande drive da implementação da agenda climática no sentido de substituição da moeda. Precisam de uma legislação em comum de crédito de carbono, de mercado de crédito de carbono. O Brasil, sempre precipitado, desculpe o termo, mas uma ejaculação legislativa precoce, o Brasil foi lá e falou, aprovamos o mercado de crédito de carbono. Ninguém sabe o que significa, ninguém sabe o que é, mas o Brasil já aprovou. Com votos, atenção, de deputados da direita. Mas, enfim, eles aprovaram essa besteirada na Câmara e no Senado, enquanto os Estados Unidos e a Europa não chegaram a um acordo. E a falta desse acordo que aconteceu recentemente, na COP, por exemplo, e que a ONU não conseguiu a Europa não conseguiu se acertar com os Estados Unidos tinham um padrão que ele quer seguir, a Europa quer outra, quer botar a ONU como grande clearing, e veja bem, o que é isso? A entidade que vai fazer a liquidação, o padrão dos títulos de carbono. Os Estados Unidos não aceitaram isso, por alguns motivos. Essa falta de acordo fizeram com que os bancos americanos que estão patrocinando a festa digam, não vou patrocinar, porque de fato há um problema na liquidez deles. Se eles não conseguem implementar o mercado de crédito de carbono, você não vai ter como comprar. Aí o que acontece? Ele está investindo em empresas, exigindo que essas empresas sigam padrões ESG, o que tem aumentado o custo, reduzido a produtividade e piorado o resultado, enquanto tem outras que ainda não estão fazendo. E essas empresas aqui estão ganhando mercado, seguindo as suas agendas. O que acontece na prática? Cara, eles não conseguem impor que esses caras comprem os créditos de carbono, que esses caras comprem os títulos de crédito necessários para deixar essa turma que não está seguindo as pautas SG refém do sistema de crédito indireto de uma moeda baseada em energia, que é o crédito de carbono. Tirando isso, aqui é o seguinte, de vez em quando os caras olham pra gente e falam assim, pô, o que esse cara tá falando? Falando português, calma. Então, o pessoal olha meio com susto, né? Quem é esse malandro aí? Então,
essa agenda eles tiveram que segurar, e é uma sinalização do tipo, ó, vou tirar o dinheiro se vocês não aprovarem isso, tá? Então, foi uma perda enorme para os caras, porque mostra que não houve, do ponto de vista político, esse acordo necessário para o mercado de crédito de carbono, e aí os bancos começaram a anunciar uma redução dessa questão. Bom, voltei aqui porque tive que fazer um corte no programa, porque me forçaram a usar um aplicativo que eu não sei usar. E quando ele apita aqui, umas luzes esquisitas, eu vou ter que descobrir depois. Mas enfim, mas eu fui obrigado a fazer isso. Então a gente vai fazer um corte aqui na edição. Mas o quarto ponto é a parte de infraestrutura, onde a guerra está sendo disputada. Essa guerra está sendo disputada, e ela é muito fácil a gente entender isso, ela está sendo disputada na infraestrutura. E aí tem um aspecto político e que é relevante. Olha o que aconteceu. O Biden foi lá e sancionou a China na parte de infraestrutura, que é uma parte muito importante para os Estados Unidos. Porque o que está sendo feito não é só uma substituição do sistema energético no mundo, também se quer fazer uma substituição do sistema de infraestrutura do mundo. Claro, a China hoje, você tem um problema geopolítico em que você tem o grande consumidor do mundo é os Estados Unidos e o grande produtor é a China. Esses caras estão numa tensão geopolítica, porque agora, é óbvio, é uma briga por hegemonia, é uma briga não pelos dois países, mas eles são a forma de representação de um globalismo que está tentando ser hegemônico contra nações soberanas. E os caras estão usando de todos os instrumentos. Ora, eles usam a China também, tá? Não é que a China seja a grande bandeira de uma nação soberana, não é nada disso. Mas a gente tem que ver que a guerra por trás está aí. Só que, para substituir todo o sistema monetário baseado em energia, em algum momento se terá que substituir o sistema, um realinhamento da infraestrutura global, que é extremamente dependente, veja bem, extremamente dependente do petróleo, tá? Só que fazer isso são alguns anos, e são investimentos colossais que vão ter que ser feitos para substituir essa cadeia de supply chain, essa cadeia logística que está baseada em petróleo. Enquanto isso, há uma tensão geopolítica a ser resolvida, tá? O que aconteceu? O Biden está preocupado com essa infraestrutura dos portos. Está preocupado que, inclusive, a segurança do sistema de infraestrutura americana tenha uma pane. Uma pane por causa do avanço tecnológico chinês, dos hackers, do controle de rede, da infraestrutura, inclusive, que a China está montando. Então ele destinou 20 bilhões, meu caro, de dólares em 5 anos para a infraestrutura dos portos, para garantir como se diz, essa segurança na infraestrutura. Só que aí, e sancionou os containers chineses. Só que o que aconteceu? No México, por exemplo, o número de containers, de repente, que eles exportavam, aumentou em 9 meses de 689 mil para 880 mil containers em 9 meses. E o americano falou, pô, isso é óbvio, né? A China é dominante de carro elétrico a linha branca na produção. Os caras estão mandando a coisa para o México está exportando para os Estados Unidos. Quer dizer, óbvio, há um bypass dessa sanção. E aí é importante acompanhar o crescimento, o surgimento de um ente político no México. Falarei já dele. Mas volto a dizer, qual é o objetivo dos Estados Unidos? Ele precisa controlar a China. E a única maneira de controlar a China é implementar agora essa agenda climática baseada em crédito de carbono, uma vez que a China é a maior produtora, emissora de gás carbônico no mundo. Então, se eu consigo jogar esse imposto, se eu consigo segurar esse imposto, se eu consigo manter esse cara controlado, de fato, eu vou conseguir começar a jogar um custo que ela não é capaz de controlar, que é a ideia do crédito de consumo de bancos. Mas agora, como ele não caiu nessa armadilha, houve a traição chinesa, eles querem implementar isso e segurar o crédito de carbono. Nessa batalha, surge uma figura que surgiu agora recentemente no México, com uma grande chance de ser presidente, que é a Claudia Sheinbaum. Se você vir, ela está super bem nas pesquisas. E ela é um bicho estranho, ela é meio nacionalista, mas ela tem uma visão cultural, histórica, muito identitária, woke, meio não da pauta identitária queer,
Não, mas desse revisionismo dos índios, de que o Colombo é mauzão, tirou a estátua do Colombo, botou a estátua lá no lugar, sei lá, de um determinado índio, sei lá, mexicano. Tem uma defesa muito ativa da pauta climática e, ao mesmo tempo, fala de soberania e de reindustrialização do México. Isso são pautas que parecem conflitantes, porque você fala, bom, quem é essa mulher? Essa mulher, não se iluda, ela é ligada ao George Soros, ponto. Ela é da escola do Soros, ela é globalista, nesse sentido. Você fala, mas ela está vendo reindustrialização? Lembre-se, hoje a reindustrialização ela se faz necessária, como o Biden está fazendo, mas ela não é uma pauta necessariamente de soberania nacional. O Alckmin fez a mesma coisa no Brasil. Qual é o fim deles? É deixar o Brasil soberano? Não. Porque se eu fizer uma reindustrialização, ao mesmo tempo que eu sigo com a pauta climática e crio uma moeda baseada em energia, e venho com o The Growth, que é o que eles querem fazer, eu tenho essa mesma mobilidade. Veja, a ideia lá atrás foi jogar a indústria para a China. Então, eles precisavam da distribuição internacional do trabalho e da distribuição internacional do recurso. Na hora que a China trai, o cara fala, não vou conseguir. Traz, vamos trazer de volta as fábricas para cá, para voltar a ter uma competição no manufaturado, mas nós temos que criar uma nova moeda e que deixe o mundo refém. Tá? Então, ela é uma pessoa que vai falar de nacionalização de infraestrutura? Vai. Mas vai trabalhar para essa, entre aspas, destruição internacional do trabalho? Sim, vai estar numa pauta política dela, por causa da tradição chinesa. Mas isso significa que é a direita que está pensando uma pauta soberana de liberdade? Não. E há um outro fator, meu caro. Petróleo do México, né? O petróleo do México é importante para essa turma. Não se esqueçam, tudo é energia. Então, assim, o petróleo do México é importante. O petróleo do México é tão importante que o filho do George Bush, que foi governador da Flórida, acho que é Jeffrey Bush, ele casou com uma mexicana. Ele é da indústria de petróleo e ela é da indústria de petróleo. Tá? Então, assim, os caras casam fazendo fusão e aquisição entre eles. Então, são dados que mostram uma preocupação em perder o controle, que eles estão de fato apanhando para conseguir controlar o mundo. E aí tem uma regra que a gente tem que ter, que é a seguinte: as mudanças estruturais, tá? Sempre que se houver mudança estrutural nas finanças e na geopolítica, ou nas finanças, perdão, e na energia, vai haver um tumulto geopolítico. Mudou o sistema monetário, mudou o sistema de energia, há mudanças nesses sistemas, esquece, sabe? Vai haver um problema, um tumulto geopolítico. Por isso que eu digo que nós não vamos conseguir entender o sistema político histórico, econômico do século XX, do início do século XXI, se a gente não entender o que aconteceu na produção, consumo e transporte de óleo e gás no mundo. E isso vai definir os próximos 100 anos. Tem um cara que escreveu um livro chamado Scale, né? E ele falava assim, é energia, seu estúpido, que é o Geoffrey West. Mas esse cara, ele é interessante porque ele fala isso mesmo. Ele fala que toda essa cadeia, por exemplo, de alimentos, dos fertilizantes até os pesticidas, a distribuição de bens, sabe, tipo caminhões, navios, tudo isso depende do óleo. A petroquímica é indispensável, tá? Para o plástico, equipamentos médicos. Então, essa dependência do petróleo ela não vai se reduzir mesmo na indústria verde, que, aliás, depende também dos petroquímicos para fazer painel solar, veículo elétrico e bateria. Então, veja, os mercados financeiros e a política também não vão ser incompreensíveis se a gente não entender o que está por trás dessa indústria verde. E aí vem uma parte fundamental que a gente tem que entender, que a política cria os seus próprios problemas. Ou seja, o que nós vemos hoje é efeito de 70, Bretton Woods, a crise do petróleo, revolta do sul global. O que nós vamos viver de crise para frente será efeito da semente que estão plantando agora, que é a próxima crise, né? A próxima desordem, então, futura. E isso é um pouco dessa história da geoeconomia, que é toda tentativa que se fez para estabelecer uma ordem política estável, necessariamente produziu, tá, uma semente da desordem futura. E o que eles estão plantando agora, e estão querendo fazer, estão sofrendo, é essa tecnosocialismo, que é uma tecnocracia no ambiente climático. Agora, cuidado, quando a gente fala do The Growth, que é o plano que essa turma está fazendo,
A gente não pode acreditar que ela se opõe à ideia de crescimento. Não. Gente, é uma continuação. O cara usou o paradigma do crescimento para fazer uma hegemonia e manter os países subdesenvolvidos, e depois ele está usando agora um outro instrumento, que é o degrowth, para a continuidade dessa estratégia. É o que eles fazem. Se você pega, por exemplo, o princípio que tem por trás do degrowth, veja, ele é baseado em 2 itens. E existem mais, mas hoje eu vou falar de 2. Primeiro, que uma sociedade igual, ela só é possível se você tiver menos lucros. Ou seja, é o fim da acumulação e o fim da propriedade privada. É o fim da produção no sentido de produção, rendimento e minimizar todo o excedente econômico. Veja que diferença. Olha só. Eles querem uma sociedade igual ou uma sociedade menos desigual? Você quer uma desigualdade próspera ou uma igualdade na miséria? O que eles estão querendo fazer é uma igualdade na miséria, não é uma desigualdade próspera, entendeu? E aí, para ter uma desigualdade, uma igualdade na miséria, que significa, sim, controle dos bens, controle dos bens básicos, o segundo item, que é além dessa igualdade, que não deveria, que cada vez mais é uma igualdade na marra, né, uma linearidade, planificar as pessoas, é necessário ter um pool, um controle comum dos recursos. Então é um grupo de especialistas que vai garantir para a gente fornecimento de todos os direitos e deveres do cidadão. Isso já começou. Falei no primeiro programa, a Tabata com os absorventes. O que isso significa? É uma entidade controlando os bens básicos para garantir o fornecimento dos direitos ao cidadão. É a dignidade menstrual. É um exemplo. Você não tem liberdade nem para escolher o seu absorvente, né? E eles dizem que isso é sem pagamento, que isso é de graça. Então eles falam que a educação é gratuita. Não é gratuita, alguém está pagando. Ela tem custo, entendeu? Ela é gratuita, mas tem custo. Alguém está pagando. Então não é que ela seja de graça, tá? E para eles esse compartilhamento... veja só, o que é mais perigoso na mente desses caras é que o compartilhamento não é só dos recursos naturais, também dos recursos intelectuais. Então você vai ser obrigado, através de processos, como eles chamam nos livros, institucionais, olha aquele termo lindo para dizer que o governo vai te enfiar o cacete, né? São processos institucionais que vão determinar como será compartilhado e administrado os recursos naturais e intelectuais. As ideias, não. Recurso intelectual é ideia, entende? Como os caras vão controlar as ideias. E a filosofia que esses caras contam no degrowth é muito cínica. Eles falam que as condições de vida vão melhorar quando você acabar com a acumulação, a produção e o rendimento, porque o grande problema é esse. Então, na hora que você acaba com a acumulação, as pessoas vivem apenas com as necessidades básicas determinadas por um sistema controlado por quem? Por oligopólios. Você não terá nada, você será feliz. E esse é o grande princípio do degrowth, que significa essa transferência do excedente econômico da produção para os sistemas energéticos. E aí, meu caro, eles implementam através da tecnocracia. Do ponto de vista prática, o que isso significa? Se você pega a tecnocracia, que foi escrita, pensada em 1932, ela tem uma obsessão com a produção e controle de energia. Ponto. Em 2012, na Croácia, em Split, houve um congresso sobre energia como moeda. E um dos trabalhos, um dos temas era energia como medida fundamental de preço, custo e valor. Já estávamos trabalhando e pensando como a energia pode ser uma moeda. E o segundo trabalho relevante desse congresso se chama Moeda, Energia e Sustentabilidade. A palavra sustentabilidade surge como uma das expressões, um termo técnico criado da tecnocracia para garantir o quê? A administração global dos sistemas de energia. E aí, no livro que se chama Curso, um estudo da tecnocracia, na verdade é Technocracy Study Course, na página 232 do livro, existem seis passos importantes para a implementação da tecnocracia nesse regime do ambientalismo. 1. Registro contínuo de toda a conversão de energia. Ok. Já se existe. Registro da energia convertida em energia consumida? Já tem. Inventário de toda a produção de consumo. Os bancos estão fazendo via aplicativos e algoritmos.
registro de todos os bens e serviços produzidos e usados. Olha o PIB aí. Nós vamos falar dele lá na frente. Ele é uma ideia. Na época do Tomás de Aquino não tinha PIB. Não é verdade? Não tinha PIB na época do Tomás de Aquino. De onde surge a ideia do PIB? Nível de consumo por pessoa, e aí há uma maldade, porque não é só, há uma questão de registrar o seu histórico individual de consumo, daí as redes sociais, daí as big techs sendo tão importantes, e a distribuição de bens e serviços para os membros da população, que é o passo final, que é onde esses globalistas, esses caras vão montar um comitê e vão ver o que você precisa para viver e eles vão distribuir. Aí você fala, Arthur, seria necessário uma divisão estatística gigante? Um órgão internacional já existe, a UNSD, que é a Divisão de Estatística e Bancos de Dados das Nações Unidas. Esses caras não vieram fazer uma paz mundial, vieram para construir um sistema de controle de governo. O cara tem uma divisão estatística de bancos de dados que registra tudo isso. E a Europa hoje já é governada pelo que eu chamo quase como uma troika, né? Que é a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o FMI, com influência dos globalistas americanos, dos megacapitalistas. Então, se você olhar a história de 70, 60 para cá, é uma história da dependência internacional, sim, e da perda de soberania dos Estados, com o objetivo de controlar os recursos naturais e não deixar o desenvolvimento. E é por isso que as democracias, quando eu falei no início, em 70, começaram a depender do capital internacional e não mais da democracia em si. Então, veja só, o The Growth, ele é um projeto socialista, administrado pelos globalistas, que também, veja só, no passado, por isso que é importante entender que esses caras usam várias ideologias e instrumentos à vontade deles, usaram a ideia do sistema de crescimento econômico, tá? Só que eles usaram a ideia de crescimento econômico como ideologia para o domínio global. Então, ela virou uma ideia patrocinada pela OCDE, como uma ideia cultural, política, tá? E um processo social. Ou seja, não é apenas crescimento material. Há uma ideia sobre o crescimento global. Há uma ideia sobre taxas de crescimento, entendeu? Sobre performance, sobre produtividade. Então, essa ideia toda, ela começou a ser produzida na Revolução Industrial, foi materializada em 1930, institucionalizado globalmente em 50. Aí o paradigma do crescimento vai levantar inúmeros problemas sociais exatamente na década de 70. E aí que foram necessários esse período para entender o que aconteceu em Bretton Woods, que nós vamos falar daqui a pouco, no nosso próximo programa. Por uma questão aqui do nosso tempo do café, porque está estudando meu café e meu ramo, eu vou aqui fechar o nosso café hoje, vendo que, sim, o objetivo dessa turma, nossa conclusão é isso. O paradigma do crescimento, na Guerra Fria, por exemplo, foi usado como uma ideia de supremacia para seguir a Guerra Fria e o controle dos países subdesenvolvidos? Sim. Controle de recursos naturais? Sim. A gente tem que lembrar que o terceiro mundo é um termo que foi cunhado para dizer que existia os americanos, os russos, então o comunismo, e existia um terceiro mundo. Dois mundos e esse terceiro mundo. Esse terceiro mundo é o mundo que é conquistado e controlado por essas duas vertentes. São dois modelos de não soberania na época da Guerra Fria, e os americanos usaram o paradigma do crescimento para implementar a sua ideologia. E eu digo americanos, não os Estados Unidos, os globalistas, para deixar isso claro. Então eles usam modelos ora à direita, ora à esquerda, mas o que eles querem mesmo é essa dominância sobre os recursos naturais e perda de soberania. E é por isso que eu digo que nós erramos muito, não nós aqui, mas outros, quando querem descrever os sistemas utilizados e não entender os problemas, né? E a gente vive hoje, para entender o nosso próximo passo, que ainda será falar da tecnocracia, ainda falar do The Growth, as consequências desse decrescimento, todas essas consequências, mas nós vemos hoje os mesmos problemas, as mesmas ambições da coroa britânica e dos Estados Unidos em 1936. Se você pega o Harry White, o debate dele com Keynes em 1936, ele, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, eu acho, e o Keynes na Inglaterra, eles tinham a mesma percepção de que era necessário uma moeda de estabilização. Era necessário controlar o fluxo de capitais e ter um balanço adequado, doméstico, internacional,
dos meios de pagamento. E esse é o problema. O Keynes, se você estudar a história do Keynes, ele já defendia uma moeda internacional alternativa que provesse liquidez além do dólar. Tá? E essa moeda foi discutida, se pensou numa clearing com várias moedas, todo mundo contribuindo, que o FMI poderia lançar essa moeda. A gente vai estudar vai conversar, na verdade, sobre essa época que foi a Bretton Woods, que foi a reforma do sistema monetário internacional com o fim do Bretton Woods. Mas ele queria ter essa moeda. Essa moeda se chama energia, uma moeda que possa prover liquidez fora do sistema de pagamentos, como a gente conhece de moeda. E o grande problema que se fundamentou Bretton Woods foi a crise do sistema de pagamentos, a crise do comércio industrial. Eu vou te falar, esse, do ponto de vista econômico, é o grande nó dos globalistas. Por quê? Eles precisam resolver o problema do sistema de pagamentos. Uma forma é acabar com os estados. É simples, é acabar. A discussão, por exemplo, que está tendo essa semana na Organização Mundial do Comércio é extremamente infértil. Por quê? Você tem déficit nos países como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Canadá, por exemplo. Quando isso acontece, eles têm perda de manufatura, o povo paga a conta e eles aumentam a sua dívida. E do outro lado, tem os caras com superávit. Como é que você faz para equilibrar o comércio internacional e não estourar um problema geopolítico? Esse foi o problema do Keynes em 1936. Esse é o problema dos Estados Unidos hoje. O Keynes adotou, quer dizer, o Carter e essa comissão trilateral que a gente vai falar, adotou uma postura. Qual foi a postura que eles adotaram? Simples, vamos sair do sistema monetário internacional, vamos abrir outro. O que eles vão fazer agora? Sair do sistema monetário e fazer outro. Então, o modelo é o mesmo. Vai ser fácil? Não foi fácil o Bretton Woods. Houve inúmeras consequências, quando os caras fizeram isso, políticas que nós vivemos de 70 para cá, não vamos falar. Uma delas foi o fim da industrialização, as pessoas deixaram de querer virar astronautas para virar consumidores. Então, esse foi um dos problemas que foram enfrentados. A Organização Mundial do Comércio está enfrentando isso? Zero, meu caro, zero. E aí, nós estamos vivendo a continuidade da Terceira Guerra Mundial, que na verdade é uma Terceira Guerra Mundial, uma continuidade da Segunda, que também não foi resolvida com a Guerra Fria, não foi resolvida com Bretton Woods, não foi resolvida com os sistemas monetários internacionais. E agora, esses caras que criaram o paradigma do crescimento para tentar segurar a vontade dos países de terceiro mundo de se desenvolver e ter sua própria soberania, se veem com uma necessidade agora de voltar, alterar esse sistema. E a ideia original do Keynes vai voltar a prevalecer. Uma moeda comum, uma moeda alternativa ao dólar, de estabilização, que será moeda de energia e que servirá, obviamente, para compensar os balanços de pagamento dos países deficitários e superavitários e que, então, servirá também para controlar os recursos energéticos e o nosso desenvolvimento. Para entender como o cara sai da moeda, do fim do sistema de Bretton Woods, o paradigma do crescimento para o The Growth sendo um projeto geopolítico econômico, a gente tem que entender um pouco mais também do que do que foi o paradigma do crescimento, porque ele continuará uma ideia em voga, ele não acabou, ele está sendo substituído. Lembre-se, o The Growth, ou decrescimento, não é não crescimento, isso é recessão, é crescimento em outro lugar, sair dos sistemas de lucro para os sistemas, quem controla os sistemas energéticos. Então a gente tem que entender essa ideologia e entender esse pensamento em face do que está acontecendo no mundo. A guerra está aí, é uma guerra em várias frentes, econômica, política, de estrutura. Os globalistas têm enfrentado problemas, somente a depender do resultado das eleições na Europa. Não vai ser fácil, eles vão encontrar muita resistência. Vamos ver como os caras vão reagir a isso. É uma guerra que está em jogo, mas a gente tem que entender que essa guerra está sendo motivada por uma cadeia de pensamento geopolítico e econômico, que é essa batalha do sistema monetário internacional e do controle do sistema energético. Pessoal, agora eu vou comer meu super ovos Benedict, porque eu estou com fome e eu não aguento mais ser escravizado pelos meus queridos amigos do Quinto Elemento. Então, até o nosso próximo café e vamos ver como vai se desenhar esse campo de guerra no aspecto financeiro e de infraestrutura e político. Por enquanto, pelo menos nesses 15 dias, podemos celebrar uma vitória contra a agenda ambientalista, contra
os iatolás ambientalistas que querem implementar o seu plano de controle dos recursos do mundo e não deixar a gente escolher comer carne para comer grilo. Enquanto isso, sigo com meus belíssimos ovos Benedict, meu belíssimo café e um abraço para os ambientalistas. Tomarem que vocês continuem perdendo no campo dos sistemas econômicos, financeiros e políticos. Essas 2 semanas foram boas. Tomarem que continuem assim.